Eu acho que uma das coisas mais difíceis de lidar com o fato de estar vivo é a questão da realidade já ser como ela é quando a gente nasce. Não só ela ser como ela é, mas a gente nascer como a gente nasce, porque a gente não escolhe literalmente nada. A gente tem o dilema da angústia da escolha, né? De tipo, eu poderia ter escolhido uma coisa melhor, eu poderia ter ido por esse caminho e não por esse. Sempre naquela incerteza de que outro caminho poderia ter sido melhor. E às vezes a gente aplica a parte desse dilema na nossa vida. E a gente fica, mas se eu tivesse nascido em uma família melhor, ou se eu tivesse melhores amigos, ou se eu. E se. E a gente fica idealizando como poderia ter sido se a gente fosse outra pessoa, ou se viesse para esse mundo num outro corpo, numa outra existência. Esses dias eu tava assistindo o filme Os Meus Vizinhos, Os Yamadas, do Estúdio Ghibli. E eu achei muito interessante porque um garotinho literalmente estava reclamando dessa mesma questão. Ele disse, se meu pai fosse mais inteligente, se minha mãe fosse isso, e se as coisas fossem diferentes, eu estaria muito melhor nessa situação que eu tô agora. E aí a mãe dele fala, você nem existiria se as coisas não fossem assim. Cara, aquilo me pegou de uma forma absurda, porque faz total sentido. Por mais que a gente se angustie muito com essa questão da escolha do isso ou aquilo, das possibilidades dos outros caminhos, a gente fica também idealizando como poderia ser nossa vida a partir de outras existências, de outras vivências, mas a gente só tá nesse lugar de fala, de reclamar da forma que a gente tá existindo agora, porque a gente já existe. Se a gente não existisse, se a gente já não tivesse nesse plano, a gente nem teria essa possibilidade de reclamar das condições do nosso agora. E isso eu também achei muito interessante, que a irmã desse menino, no mesmo filme, ela fala, nossa, o papai e a mamãe já não foram casados. Isso também, cara, como pode uma animação infantil trazer tantos insights, né? Mas isso me pegou muito no sentido de que a gente se acostuma tanto com a nossa realidade, como se as coisas fossem sempre como elas foram, como se, tipo, depois que a gente nasceu, tipo, a gente se acostumou tanto com aquele padrão de realidade que a gente não consegue nem imaginar que antes as coisas eram totalmente diferentes. Literalmente, quando a gente chega aqui no mundo, tudo tá pronto. E a gente vai se acomodando nessa forma de pensar, nessa forma de existir, e não para pra pensar em outras questões, né? O fato da nossa existência também ter muitas coisas boas, e o filme ele vai abordando muito isso ao longo do tempo. E apesar das dificuldades e das tristezas, a gente tem muitos bons momentos nas nossas vidas, e às vezes pelo fato da gente estar se comparando com outras pessoas, com outros caminhos, a gente acaba deixando de aproveitar tudo isso. Eu já me peguei pensando, por que que eu nasci eu? Por que que eu nasci nesse corpo, nessa cidade, nesse lugar, nesse universo, literalmente? Essa galáxia, porque são tantas as possibilidades de existência. É um tremendo desconhecido.